Esse ano nós vamos seguir o Evangelho de Mateus, né? E dentro do Evangelho que a gente leu, ouviu domingo, Jesus fala para os discípulos assim como hoje Ele fala para cada um de nós, né? Quando Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Sempre que a gente escuta, sempre volto isso para vocês, né? É preciso que a gente pense, quando Jesus diz isso, Ele está dizendo para você. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Vocês conseguem entender a dimensão do que Ele está querendo dizer? Vocês só escutaram isso? Vocês pensaram o que significa isso hoje? Bem, quando Jesus coloca isso, e nós vamos ver como é que Ele é realmente extraordinário. Extraordinário. Quando Jesus, Ele semeia algo para nós, Jesus tem uma expectativa. Ele tem uma expectativa de que a nossa vida realmente seja saborosa. Deus não quer que a nossa vida seja insonsa. Esse caldo sonso que é a nossa vida, que eu vi falando, que a gente acha que é cristão. Porque vem à missa de vez em quando. Porque eu fui batizado, crismei, então eu sou cristão. Não é. Há quanto falta para nós de verdade fazer com que a nossa vida tenha sabor. A gente vive essa coisa mais ou menos. Mais o mundo nos mandando do que nós tomando a rédea daquilo que a gente crê e caminhando. Quando Jesus, Ele não semeia na neutralidade. Jesus, Ele quer que a gente tenha sabor na vida. Ele quer que a gente não tenha medo de correr risco de viver. Nós somos esse trem sonso. Ou eu estou brincando? Não estou? Não é? Falta paixão. Então, porque ser cristão não é ser uma pessoa diferente. Não é algo fora, mas algo que Deus nos transforma. É ser um tipo de pessoa que Deus nos faz. É aquela pessoa que Jesus nos faz. E é exatamente porque Ele nos faz que eu posso viver a vida que Ele pediu aqui. Mas enquanto Ele não me fizer, eu não me permitir ser, não tem jeito. É diferente. A nossa vida espiritual, ela vai começar a partir de onde vocês estão. É a partir daí que a gente assume viver uma vida com o Senhor na inteireza. Vida espiritual não é algo que está como um chapéu voador, não. Vida espiritual, ela tem que estar encarnada na sua vida. É de verdade, é uma vida com o Senhor, com o sabor de ter um Deus vivo. Essa é a diferença. Eu tenho que entender, se primeiro eu não experimento isso, se eu não experimento qual é o sabor, e Deus se deixa saborear, como é que nós vamos ser sal para quem? Ser luz para quem? Se isso não é nem para nós. Então, é tão interessante que quando a Bíblia te convida a saborear Deus, o local que mais fala disso são os Salmos. E se vocês pegarem o Salmo 27, depois vocês podem ler isso em casa, Salmo 27, no versículo 4, uma coisa peço a Yahvé, a coisa que procuro, é habitar na casa de Yahvé todos os dias da minha vida, para saborear a doçura de Yahvé e meditar no seu templo. Saborear a doçura de Deus. Quando é que vocês acham que nós vamos saborear Deus? Deus tem gosto?
Quando é que nós vamos poder saborear? Quando a gente não quiser mais consumir o mundo. Para saborear eu preciso de ter lentidão. Concorda? Você vai saborear uma comida rápida? Não tem jeito. Você tem que queimar a boca, né, na rapidez que come. Mas para saborear, para degustar, para sentir, eu tenho que ter lentidão. Eu tenho que contemplar, eu tenho que meditar. Saborear exige proximidade, exige intimidade. Senão, não saboreio. É essa relação que Deus quer. Que você saboreie, que você deguste aquela presença de Deus. Isso na sua vida isso cheira intimidade. Se vocês lerem o Salmo 34, e é lindo o Salmo inteiro, vale a pena vocês lerem, porque é uma pessoa que passou um aperto muito grande, vai bem dizer a Deus, porque Deus o livrou. Mas eu vou resumir no versículo 8 e 9, que fala: o anjo de Yahvé acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede, saboreai e vede como Deus é bom. Saboreai e vede como Deus é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Feliz. É quem sabe, quem já experimentou isso. E aí Pedro, na primeira carta de Pedro, quando ele retoma isso e ele fala que a gente precisa desejar receber o leite espiritual, vocês que já saborearam como Deus é bom. Então, Deus permite ser saboreado. Isso no sentido de que eu vivo uma experiência profunda com o Senhor. Aí ele diz, né, em Marcos capítulo 9, no verso 50, que é uma correspondência a Mateus, Jesus fala assim: tende sal em vós mesmos. Como é que eu vou ter sal dentro de mim? O sal não é uma coisa externa. Então, na verdade, essa experiência do sabor é aquilo que Deus vai nos transformar. É uma forma de ser. É uma transformação da nossa existência. À medida que a gente convive com Jesus, à medida que a gente vai sendo transformado, aí a vida tem sabor. Então aí a gente começa a entender o que ele quer dizer. Agora nós vamos chegar onde é que ele quer dizer. Porque ser cristão não é um jeito que eu vou fechar na minha vida ou num grupinho pequeno. A salvação que Jesus veio trazer, ele veio trazer para todos. Então todo mundo espera algo de nós, cristãos. E nós temos que dar alguma coisa. Ser cristão é poder passar para essas pessoas, é a nossa missão. O que o mundo espera? Um mundo com tanto problema, o que espera? Que a gente consiga dar sabor e luz nas situações tão difíceis como o mundo está vivendo. Como é que nós, cristãos, vamos viver a mesma situação que o outro vive? Como é que nós podemos mudar essa situação? A situação é a mesma, mas eu posso dar um sabor nela. Eu posso trazer a luz para ela. A gente é a luz? Não. Mas é tão interessante os detalhes de Jesus, né? Que Jesus é o homem dos detalhes. Um dia nós vamos entender. Quando ele fala o sal, a luz. O artigo é definido para que você não imagine que existe outro sal ou outra luz. E ele é brilhante mesmo, né? Porque o sal, ele não existe para si mesmo, existe? O sal pode fazer o que para si? Ele não pode se salgar. Pode? Não. O sal não tem nenhuma utilidade para ele mesmo. Mas o sal é imprescindível na vida do outro. Olha que interessante. O sal desperta no alimento o sabor que ele tem. Ele não dá o sabor, mas ele desperta o sabor do outro. Ele faz o outro ser o alimento que ele tem que ser. É o nosso papel. Para nós mesmos a gente não é nada, mas para o outro nós podemos ter um papel fundamental. Mas o sal, para ele poder exercer o papel dele, ele tem que... O que tem que acontecer com o sal? Ele tem que ser dissolvido? Ele tem que se perder? Não é preciso então que a gente seja consumido? Não é assim? Que eu diminua para que ele cresça.
Então, à medida que eu vou me perdendo, o trabalho, o ser sal, ele tem é um trabalho humilde, é discreto, só serve ali para dar o sentido. Assim é a nossa vida. Porque nós, como seguidores de Jesus, nós temos esse compromisso. Se Ele já deu sabor à minha vida, se Ele deu sabor à sua vida, você tem que levar sabor para a vida do outro, tem uma vida insonsa. Aquela vida que não chegou a ser nada. Você é cristão? Sou. Vou à missa de vez em quando, Páscoa, Natal. É assim. Entendeu nada. Não viveu, não saboreou, não experimentou. Não viveu a aventura de ter um Deus, não sofreu com os momentos e não se alegrou quando Deus libertou. Porque com Deus é assim. A gente está no barco e acha que o barco vai virar, por que não afunda? Por que nós cristãos não afundamos? Qual a ideia? Você está no barco, por que não afunda? Aonde nós estamos agarrados? No mastro, que é uma cruz. Se eu me agarro na cruz, eu não me afundo. Então pode bater tempestade que for, agarro na cruz, quem me leva para o fundo? Ninguém. Mas tem que experimentar, tem que viver essas coisas, tem que dar testemunho que a vida tem um sabor, mesmo que esteja do avesso. Tem que ter um outro olhar. Então esse é quando Jesus fala da gente ser sal. O trabalho é humilde, é pequenininho, é uns com os outros, mas sempre a partir de nós, porque eu já pude saborear. Quantas vezes você já pôde falar para alguém assim: saboreie e vede, provai e vede, como Deus é bom, como Ele não exclui um filho, como Ele ama a todos nós, como Ele quer que a gente aceite viver uma vida de aventura com Ele, porque Deus não repete, nem um dia igual. E é impressionante, andar com Ele é uma aventura por dia, não é assim? Não repete absolutamente nada. E é espetacular. É confiar. É dar a mão e falar: vamos embora, meu filho. Não é que você está querendo ir embora. Mas poder trazer para o outro essa alegria. Que a vida não é mais insonsa. A vida tem gosto. Eu degusto. Imagina o que é quando a gente aprende a se contemplar. A contemplar a Deus. Estar na presença dEle e contemplar. Por que Deus nos coloca como sal e luz? Nós que caminhamos atrás de Jesus, caminhamos na luz, não é assim? A sua palavra é lâmpada para os meus pés, não é assim? Está escrito na primeira carta de João: em Deus é luz e nele não há nenhuma treva. A luz é símbolo de vida. O ser humano não vive na escuridão, vive? A escuridão, ela não te permite andar, ela não te permite mover, ela não deixa a vida ser vivida, porque na escuridão você não mexe, você está parado. Então por isso que ele fala: vocês são luz, mas nós não somos a luz. Nós podemos ser a faísca de luz, que revela a grande luz que é Ele. Por que eu sou faísca? Porque eu já permiti que a luz viesse até mim. Gente, só vocês pensarem, carvão e brilhante têm a mesma composição química, é feito da mesma matéria. Os dois são atravessados pela luz. Um afoga a luz e o outro expande a luz. Nós temos que escolher o que a gente quer ser, né? É simples. É se permitir ser atravessado. É deixar a luz de Deus brilhar na vida do outro. É levar a luz para o outro. É clarear a vida de alguém que está no escuro. E no escuro ninguém anda. Mas primeiro tem que permitir que essa luz já tenha brilhado em mim. Essa luz já tem que ter batido aqui. Ele já tem que ter me tirado da escuridão e falado: deixa eu te mostrar uma outra coisa. É ver nos olhos dele. E é tão interessante porque Jesus, Ele é espetacular, né? Eu vou lendo a palavra, a gente fica encantado, mas Ele dá uma advertência tão pesada. Ele fala: mas se o sal se tornar insonso, com que o salgaremos? Tem jeito do sal ficar insonso? Isso é um provérbio. Tem? Tem. É o sal que é retirado do Mar Morto. Ele perde o sabor muito rápido. E na nossa vida, quando é que perde sabor? Quando que vocês acham que vocês vão perder o sabor? Quando, gente? Vocês têm que pensar.
Se a palavra de Deus, se eu saborear, e isso não gerar vida em mim, não saboreei nada, ok? Ok? Então, porque a palavra sabor e saber e sabedoria, eles têm a mesma raiz latina, que é sapere. Então, é sabor, não só sabor de sentir o gosto, mas sabor da vida. Compreende? É sabedoria, é o coração que saboreia aquilo que dá vida. É entender isso, é a gente adquirir a sabedoria, que é a sabedoria de viver da luz da verdade que nos alimenta, né? E a verdade que nos alimenta é Jesus. A luz que nos ilumina é Jesus. Então é isso, é perceber isso, né? Quando é então que eu fico insonsa? Quando é que eu também perco o sal, o paladar? Quando é? Quando a minha raiz não está se alimentando de onde deve. Eu perdi, eu me desconectei dele. Cada vez que você se desconectar de Deus, você perde seu gosto. A vida fica... Eu vi falando com vocês que aquela água de chuchu rala. A gente se arrasta, não vive com alegria. Aquele povo que você encontra, a vida está do mesmo jeito todo dia. Como é que você está? Falando, o que, gente? Coragem, força, que desânimo que é esse? Vambora. Que gente? Agradece a Deus, está levantando, bonito, para trocar de roupa, passar um perfume, trabalhar. Vai a pé, vai de carro, vai de trem, vai do jeito que quiser. Tem perna para ir. Que alegria, porque esse desânimo pode ser o último dia que a gente vive, né? Tem que viver na alegria de pertencer a Deus, estar na companhia dEle, e de levar a alegria de ter um Deus que é vivo. Vivo. Mas com Deus a gente vive as coisas na intensidade que tem que viver. Tem que cantar com Deus, cante. Quem dançar com Ele, dança. Mas se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar com Ele, grita. É só assim que nós vamos caminhar e aprender e descobrir Deus. Nós temos que viver dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, uma experiência profunda de Deus. Sem essa experiência profunda de Deus, nós não vamos conseguir convencer nem a gente mesmo que Deus está vivo. Nem que é uma vida que vale a pena ser vivida com Ele. Não tem jeito. É preciso passar pela pele, né? Por nós. Antes de falar, você é sal e você é luz, a gente primeiro já foi transformado. Por isso que isso aqui é todo um trabalho de conversão. E Jesus fala, por isso que a gente tem que ter, a gente volta sempre no mesmo assunto, né? Que a gente tem que manter a perseverança. Se todos os dias eu não nutrir a minha alma, se todos os dias eu não me alimentar, como é que eu mantenho essa seiva em mim para dar conta do dia? Não dou. Não dá conta. Se você não se alimenta dele, como é que você vai dar o que para o outro? Nada. Como é que você vai dar coragem e força para o outro? Você vai tirar isso de você mesmo? A gente mesmo não tem nada. O que a gente tem que não nos foi dado por ele? Tudo que a gente tem foi dado por ele. Então eu preciso me alimentar para que eu possa ser consumida. É a mesma coisa a vela. A luz pode ser pequenininha. Coloca a luz no ambiente e ela ilumina e você começa a ver. Olha o seu carro para ver se está sujo. Coloca a luz, coloca ele de frente ao sol. E você vai ver se o seu carro foi bem lavado ou não. O para-brisa está horrível, sujo. Você só vê na hora que a luz bate. Como é que eu sei que eu estou pecando? Se a luz de Deus me mostra, porque senão... Eu falo com ele, Jesus, porco deitado na lama, está tudo certo, meu filho. Está tudo na sujeira, vai ver o quê? Nada. A não ser quando a luz bate e mostra que está sujo. Então a gente precisa dar luz para tudo, para nos revelar, para mostrar onde é que nós estamos, para dar o caminho, para a gente não errar. Aquele que anda na luz, ele não tropeça. Se você estiver no escuro, você vai tropeçar e vai cair. Porque é Ele que é a nossa luz, é Ele que mostra. É espetacular andar com Ele. É espetacular. Ele que dá força, que dá um outro olhar, senão a gente não dá conta. E aí Jesus fala, do mesmo modo brilha a vossa luz diante dos homens. Luz nenhuma que nós temos, só Ele é a luz, mas eu tenho a faísca da luz, para que as pessoas vejam aquilo que você está fazendo, não para te glorificar, mas para revelar. Por que você fez isso? Por causa do meu Pai, por causa de Jesus. Quantas pessoas aqui tem aqui que são da área de saúde? Tem alguém? Médicos? Enfermeiras? Ok?
Quando a gente está diante de alguém que a gente não pode mais salvar o corpo, nós temos a obrigação de salvar a alma. Somos cristãos. Nós sabemos que a vida não vai encerrar ali. E essa é a nossa missão. Não podemos. Então, nessa hora, batizem. Nessa hora. Rezem. Fica de mão dada. Não deixa morrer só. Porque as pessoas vão ver, vão dar, você vai dar testemunho. Por que você está fazendo isso? Porque eu creio, eu sei, que só existe um mundo, só existe uma história, e ela tem que ter sabor, e ela tem que ter luz. Só existe uma luz, só existe um sabor, e esse é Jesus. E eu creio, então eu tenho que te mostrar, mesmo que você não queira, mas você vai ver que vai começar a ficar assim meio invocado. Mas nós temos que ter essa coragem. Nós não podemos ter a tibieza, porque a gente vai percebendo que nós vamos virando discípulo tíbio, uma fé mesquinha, que nós não temos coragem de dizer, eu creio. Eu não tenho coragem de dizer, eu vou fazer isso por causa de Jesus. Eu creio que a morte não tem a última palavra. Eu creio. Está a luz da esperança para a mãe. Naquele momento que a coisa está encerrando, que você não tem mais nada para dizer. Semana passada, acho que já deve ter 15 dias, nós perdemos um menino um dia, outro no outro. Esse tinha 9 meses, estava no CTI. Não comigo já foi para a 4ª cirurgia, que ele voltou lá para o CTI do cirúrgico. A mãe espetacular, 9 meses dentro do hospital, transformada. Eu chamei a hora que ele deu, já tinha tido 12 paradas de um dia para o outro. Eu falei, gente, a hora que ele tenta ir, nós buscamos ele, tenta ir, nós buscamos ele. Eu falei, esse menino foi batizado. Vou saber da mãe. Foi batizado? Não. Eu falei, agora? Ela falou, doutor, eu sou católico, meu marido é evangélico. Eu falei, mas o Deus é um só. Eu vou batizar ele agora. Agora. Aí o pessoal, a maioria não sabe nem quem eles são, da classe médica. A maioria não sabe nem quem eles são ainda, não se definiram. Eu falei, mantenha a massagem cardíaca, porque eu vou batizar. E cheguei com a mãe. E falei, mas quem vai rezar além de eu da mãe? Um que crê em Deus, reza comigo. Porque Jesus falou que se 2 estão juntos, ele vai chegar. Você imagina que o povo nem respira quando eu falo isso. A Filó ficou louca, né, de tanta parada. Vamos batizar. E a hora que eu encerrei o batismo, consagrei Nossa Senhora, falei, você vai conhecer outra mãe mais doce? Entreguei para o anjo da guarda, falei, pode parar a massagem? Ele deu o último suspiro, colocamos no colo da mãe, e a mensagem da mãe no dia seguinte foi, obrigado por ter me dado esse momento. Porque encerra com dignidade. Por quê? Porque filho. Eu falei com a mãe, por que nós estamos batizando? Para ele se tornar filho de Deus. Porque ele vai atravessar agora o caminho da morte, mas não vai só. Ele vai com a cruz na testa, que ilumina o caminho dele. Porque ele está atrás de Jesus. Então ele tem um lugar certo. Tem um lugar certo. A outra tinha 10 meses, e eu falei com a mãe, falei com o pessoal, a gente não vai dar tempo, vou batizar com água destilada, não dá tempo nem de buscar água benta. E agora eu armei o CTI de tanta água benta, igual eu estou firme. A mãe falou, doutora, ela está com 10, mas eu ia batizar com 1 ano. Eu falei, está com 10 meses, não dá tempo. É agora que eu vou batizar. Falei, se eu posso dar um presente para alguém, é o direito de ir para o céu. Isso nós que somos da área de saúde, qualquer um de nós que somos cristãos batizados, diante de alguém que está morrendo, que você não sabe se foi batizado, batize. Há um só batismo. Mas vocês não sabem se a pessoa foi batizada, não tem ninguém para responder. Reza, faz o sinal da cruz na testa dela e vai em paz com Deus, nosso Senhor. Nós não podemos ter vergonha. Não podemos ter vergonha de anunciar que o Deus que nós cremos é vivo. Mas se ele não for vivo antes para você, como é que você vai dar sabor para quem? Então nós que somos discípulos, nós temos que ter um discernimento, o Espírito Santo o dia inteiro, para não ser luz demais, questão cega. Eu não posso ser sal demais, então ninguém aguenta comida salgada. Aguenta? Ninguém fica. Mas eu também não posso ser salzinho muito fraquinho, porque também não dá sabor de nada, porque tem sonso. Também não pode ser uma luz fraquinha, porque o ambiente fica frio, não acolhe. Quem pode dar essa sabedoria para nós? Ele. Tudo a gente depende de Deus, né, gente? O tempo inteiro a gente depende dele. Fala, Jesus, me ajuda a ser sal e luz. Eu não quero perder o sabor. Eu quero ter a coragem de fazer as obras por sua causa. Eu quero ter a coragem de olhar para o meu irmão e falar, é meu irmão. Então eu estou comprometida com ele. Eu não vou cuidar de todos, mas daqueles que ele colocar no meu caminho. Mas aqueles que ele colocar no meu caminho, é o que diz Isaías.
Ele está nu, veste ele. Ele está com fome, dá comida. Ele está com sede, dá água. Faça as obras da caridade, as obras da misericórdia. Por quê? Porque Jesus falou que estaria ali. E isso Jesus faria, então tem que fazer. Porque nós somos seguidores de Jesus. Então nós temos que levar o sabor e a luz. Nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que acolher uns aos outros. Nós temos que olhar nos olhos uns dos outros, dizer coragem. É assim. Nós não podemos deixar que o outro caia, desanime e não tenha força. Nós temos que ajudar o outro a caminhar. Estou com uma menininha lá que não está no meu setor. 8 anos de idade, linda, nunca adoeceu na vida. Foi brincar, de repente não conseguia mexer. É porque não é verdade, o tumor se manifestou na coluna e ela está paralítica. Aí pediram a vaga, a gente conseguiu trazer e eu recebi uma mensagem do pessoal da oncologia que ela queria me conhecer. Aí eu fui lá e ela falou comigo assim: sabia que quando eu sinto muita dor, Jesus me faz um carinho? E o carinho dele é igual pompom. Pompom, que deve ser aquela coisinha assim suave, fazendo assim no rosto dela. Eu falei com ela: pois é, mas eu vim te trazer uma companhia. Menino Jesus, de Praga, o que eu tinha eu levei. Falei: porque o menino Jesus teve 8 anos. É porque eu já não lembro disso. Ele teve a idade dos meninos. E a gente precisa ensinar as crianças a devoção ao menino Jesus. Falei: menino Jesus teve 8 anos. Então todo dia nós vamos ficar aqui. Você vai ficar com a imagem dele. Vocês dois vão fazer proeza, que eu tenho certeza. E eu vou vir cá todo dia fazer a oração do menino Jesus para você. Existe uma oração, existe um livro do Instituto Hesed da devoção ao menino Jesus. E dentro dessa devoção tem uma oração só para criança muito grave. Então eu vou lá e rezo com ela todo dia. Ela olhando para o menino Jesus, ela me conta assim: essa noite eu não tive dor. Fala: ah, menino Jesus. Cheguei lá domingo, ela estava com as pernas para cima colorindo. Falei: mas o que ele andou fazendo? Já está mexendo as pernas, que não vai precisar, começou a fazer quimioterapia, não vai precisar retirar o tumor, parou a compressão. Fala: vamos ver o que o menino Jesus vai fazer. A gente tem que ter ousadia. Por quê? Porque o amor é ousado. Não sou eu que determino o que Deus vai fazer. A gente pode interceder. A gente pode pedir, porque cremos. Eu sei do que ele pode fazer. Vocês conhecem a história do menino Jesus de Praga? Já leram o que ele já fez? Proeza. Uma hora eu conto ela para vocês. Se vocês cansam, muito assunto. É fantástico. Mas a gente desconhece a riqueza toda de Deus. Então, o menino Jesus, eu levo para os meus meninos. Porque o menino Jesus teve exatamente a idade de cada um deles. Então, com isso, você desperta o outro. Você desperta. As pessoas olham e falam: ah, gente, mas ela está aqui nessa correria com a ciência e de repente ela está aqui rezando com o povo. Sim, onde é que você vai? Vou rezar. É assim. Onde você vai? Me chamaram outro dia lá no Vila da Serra. Família desesperada com uma criança de 8 meses com tumor cerebral. Cruel. Aí eu cheguei lá, o pessoal falou: ô Filó, você veio examinar? Eu falei: não, vim rezar. O povo nem respondeu. Ficou todo mundo mudo, todo mundo me olhando paralisado. Você veio fazer o quê? Rezar. O terço. Eu que terço na mão. Fala que Jesus é escandaloso, né? Deixa o povo todo assustado. Fala o que você vai fazer. Porque Jesus faria a mesma coisa. Só que ele chegava aqui, ele punha a menina de pé e eu rezo. Peço a intercessão da mãe. Porque ela é mãe. E não pode esquecer de falar de Nossa Senhora. Tem que dar testemunho. Fala com as mães lá no CTI. A única mulher que conhece a sua dor é Maria. Então é ela que você tem que aprender a invocar. Para te sustentar. Porque ela ficou firme. Nós somos fraquinhos. Por que a gente é fraco? Por quê? Porque a nossa vida de oração é vergonhosa. O dia que a gente reza um terço, você fala: não, rezei demais, gente. O que, minha filha? Você rezou um terço? Oh! Nossa vida de oração é horrorosa. Horrorosa. A cara nossa não queima. Então, nós somos frágeis do ponto de vista espiritual, porque a gente não tem... Da mesma forma que você fala com uma criança: menino, come, senão você vai ficar fraco e vai adoecer. Eu te digo, se você não rezar, não se alimentar com a Eucaristia, com os sacramentos, você não tem força para dar testemunho de Deus, tem? Não, a primeira soprada você caiu. Oh. Por que é fraco? Porque não tem vida de oração. Então nós sabemos, se a única coisa certa e verdadeira que nós temos na vida é Jesus,
Essa realidade espiritual que a gente não vê, mas sabemos que ela é real. E que vamos para Ele. Por que a gente não cuida dela? A gente não cuida. A gente cuida do corpo, não estou falando para não cuidar do corpo não. Cuida do corpo, dos cabelos, faz massagem, faz tudo. Ginástica, faz tudo. Mas cuida da alma. Jesus fala, a única preocupação que você tem que ter é com o estado da sua alma. Que eu posso buscar hoje. Mas a gente sempre acha que isso é para o desavisado. Nunca para nós, imagina. Então o quanto é preciso que a gente olhe, fala, Jesus, eu quero ser isso aqui que o Senhor falou com os discípulos. Eu quero ser o sal, e eu quero ser a luz. Eu quero dar sabor, eu quero pegar uma situação difícil, ajudar as pessoas a olhar com outros olhos. Eu quero ajudar uma mãe a andar. Eu quero mostrar para as pessoas que a vida tem dignidade, independente do estado que ela está, porque Deus habita ali. Tem que ter coragem, tem que não ter vergonha de dar testemunho de um Deus que é vivo. Nós temos um dilema assim, né, dentro da medicina, que é a morte cerebral. Mas se dá o diagnóstico de morte cerebral, nós temos que dar dignidade até o fim. Diga que a gente faz isso lá no CTI. Para desligar tudo, tem oração, tem batismo se não foi batizado, tem a presença da família, deixa a família despedir, rezamos todo mundo, entregamos ao Senhor da vida e só assim desligamos. Por quê? Porque é sagrado. Mas como é que eu vou entender essa sacralidade do outro se eu não entendo que eu sou sagrado para Deus? Então o que eu quero de verdade, que eu gostaria de verdade que esse ano vocês experimentassem, é isso, essa expectativa de Jesus, que a gente não frustrasse a expectativa dele, de que a gente tivesse a ousadia de viver a nossa fé com profundidade, a nossa fé com consistência. Mas essa fé com consistência não pode ser por causa da minha experiência com Jesus, mas tem que ser da sua experiência com Ele. Compreende a diferença disso? É você que tem que saborear Jesus. É você que tem que ter essa sabedoria de entender que aquilo que enche o seu coração, aquilo que é verdade, que te alegra, isso sim é que dá sabor. O resto é ilusão. Vai ter que ter essa ousadia. Jesus deseja e Ele espera que a gente viva de verdade o sabor, que a gente possa se alegrar com a vida, né? Ter essa alegria com a vida, né? E não ser um bando de lamuriento que nunca nada está bom. Tudo tem alguma coisa que está errada? Quem sabe esse ano Deus nos concede a graça, porque a gente vai pedir, de viver uma vida com profundidade, sair dessa mesmice da nossa vida espiritual, para de verdade, não só saborear as coisas, mas saborear a vida, degustar a vida, e falar que presente é esse que eu ganhei, ser convidada a uma vida que é eterna. Por isso eu posso levar ao meu irmão, que ele tenha gosto, quando ele está desanimado, falar, coragem, a vida é muito mais do que você imagina, é muito mais. A gente está preocupado com a subsistência, não está preocupado com a vida. Né? Então, se lançar em Deus, não ter medo de viver com Ele, não ter medo de correr risco com Ele, falar, Senhor, me transforma para ser cristão, de verdade, onde eu passar, eu seja uma luz que possa iluminar. Eu chego em um ambiente e a luz chegou, não porque eu sou a luz, mas porque eu sou a faísca da luz, né? Que eu trouxe luz para os ambientes e pude revelar que mais que essa miséria que a gente possa, de situação a gente pode estar vivendo, a vida foi feita para muito mais. Então o desafio é nosso, pedir a Ele a graça de jamais perder o sabor que é Ele, nunca mais perdê-lo na vida, mas cada vez mais estreitar os laços com Ele, ser cada vez mais dele, deixar Ele cada vez mais nos possuir, e falar, viva comigo uma vida que de verdade tenha gosto, que se permitir ser consumido, assim como a vela se queima para dar a luz, assim como o sal se perde, que a nossa vida seja consumida também, mas por causa dele, por amor a Ele. Aquele que perde a sua vida vai ganhá-la, não é assim? Então não ter medo disso, né? De ter uma vida que você sabe que se gastou, mas aonde ela se gastou? Em qual tráfico, né? Onde que ela foi consumida? O tempo passou, mas aonde? Como que eu gastei
Olhar para suas mãos e falar, como que eu gastei meu tempo, meus pés, aonde que eu andei? Se eu corri somente para as coisas de Deus, glória a Deus. Então entender isso, né? A questão é, aonde a gente se consome? Para quem eu estou envelhecendo? Para quem eu vou me perdendo? Se a resposta for para Jesus, é para Ele mesmo que a gente vive. Nascemos para Ele, vivemos com Ele e vamos morrer para estar com Ele. Que Ele nos conceda, né? Nesse ano que a gente começa, com muita alegria, a gente começa a reviver, a recontar e a falar com Ele, Jesus, estamos aqui, seus discípulos. Os discípulos, nós somos os frutos da sua redenção. Lá na cruz o Senhor olhou para nós e já sabia que a gente estaria aqui hoje, que o Senhor é Deus. Nós somos os frutos do seu sofrimento na cruz. Nos faça digno disso. Nos faça de verdade saborear o Senhor de tal forma, de avisar as pessoas, experimenta Deus, saboreia Deus. Deus tem gosto de doçura, né? Experimenta Ele. Quanto Ele é cuidadoso, delicado, atencioso. Nos ajuda, Senhor. Queremos ser cristão de verdade. Queremos que as pessoas nos olhem e falem, essa é cristã, essa crê. Queremos isso. Mas sem a vossa graça, o que a gente pode? Nada. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então que Deus, na infinita misericórdia, sob a intercessão de Nossa Senhora, que ela como mãe olhe para cada um de nós, que ela conhece os nossos corações, e ela sabe quais são as graças que hoje, nesse momento, cada um de nós precisa, para que de verdade a gente possa ser o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Meu Pai. Dentro de cada um de nós. E a doutora Filó hoje nos fala do Pai, meu Pai. E ele fala assim, que precisamos chamá-lo de Abá. Abá significa papai, paizinho, papai. É uma intimidade tão grande com ele que a gente o chama de papai. Mas muitas vezes a gente não consegue, porque a nossa relação com o nosso pai aqui da terra às vezes foi difícil, às vezes foi dura. E isso dificulta a nossa relação com o nosso grande pai, com o nosso papai. Mas é isso que Jesus nos pede, para nos aproximar, para ter intimidade. Aquele papai que você pode deitar no colo, que você pode brincar, que você pode pedir o colo no momento que você não está dando conta de caminhar mais. A nossa oração hoje vai ser essa, de dizer para Ele, papai, queremos ser teus filhos, queremos estar debaixo da sua soberania, que o Senhor seja o provedor de tudo na minha vida. Vamos rezar? Papai, papai, hoje eu quero te chamar de papai. Derrama teu Santo Espírito, Senhor, e me ensina a te chamar de papai, meu pai que cuida, meu pai que vela, meu pai que provê todas as coisas, meu pai que cura, o meu pai que caminha comigo. Eu quero hoje, Senhor, não só te chamar de papai, mas te pedir que o Senhor venha verdadeiramente ser o meu pai, o dono da minha vida. Me toma pela mão, Senhor, e me leva junto com o Senhor, aonde que o Senhor for. Eu também quero ir. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634. Ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!
Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, que foi o evangelho de domingo. Vamos ouvi-lo. Jesus disse: porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Todas as vezes que vocês escutam uma parábola, Jesus tem um ensinamento escondido nela. Tem um momento que ele vai dar uma chave, né? Ele vai dar uma virada, e a virada aqui é exatamente na hora que ele paga os últimos, igualzinho ele combinou com os primeiros. Aqui é a grande virada. Nós vamos conversar sobre isso, mas é para a gente pensar. Qual é o sentido da gente escutar essa parábola hoje? Um pai de família saiu para mandar trabalhadores para a vinha, mandou cedo, mandou várias horas do dia, até faltando 1 hora para escurecer, pagou todo mundo igual. Quando a gente escuta uma parábola dessa, que a gente fala, esse pai de família é absolutamente injusto, porque apesar da gente ser cristão, e essa parábola, ela vem nos dar uma sacudida, porque nós somos cristãos, escutando essa parábola, no nosso coração aparece um monte de coisa, um monte de pensamento. E a gente precisa perguntar: como é que eu de verdade estou como cristã? Como é que eu sou como cristã? Qual é o conceito de ser cristã nesse mundo hoje? Nós somos cristãos, estamos inseridos no mundo do mérito, da meritocracia. Então, a pessoa tem que ganhar de acordo com o que ela produziu. Esse é o mundo que nós estamos. Que tudo vale de acordo com o que você faz. Por isso as homenagens, por isso as medalhas, por isso a gente fala, bacana aquela pessoa que fez aquilo, mereceu, por isso ganhou. Nós avaliamos tudo no mérito. A pessoa morre e a gente vai falar as obras que ela fez. Não é assim? Então, a gente está sempre avaliando o outro pelo tanto que ele produz. Aí, como é que nós, inseridos nesse mundo do mérito, escutamos essa parábola que Jesus vem quebrar tudo e trazer para nós uma única palavra que se chama? O que vocês percebem? Como é que Deus se revela aqui? Qual que é a grande chave dessa parábola? Igualdade. É a gratuidade de Deus. Deus dá o dom.
gratuito. Ele nos criou por amor. E o amor que Ele tem à humanidade é um amor que não tem como ser pago. Okay? O que nós podemos fazer? Esse amor, quem dá o dom, quem é grato, que faz essa gratuidade, Ele simplesmente dá. Ele está esperando que você retorne. Inclusive, Ele corre o risco que a gente fale, tudo bem, você pode me amar, mas eu não quero nem saber que você existe. É uma opção. Mas Ele dá o dom para que, de forma que a gente se sinta amada, a gente aprenda a amar o irmão. E Deus quer a salvação de todos. Então, quando eu escuto essa parábola, eu tenho que pensar, como é que eu me vejo como cristã? Porque às vezes o meu conceito de ser cristão é o conceito do trabalho, do esforço. Eu trabalhei o dia inteiro, nós tomamos sol o dia inteiro. E aí tem uma turma que fica à toa, não faz nada. Olha o nosso conceito de ser cristão. Ou às vezes eu acho que ser cristão é renunciar. E falar, bem, faz esse povo que não tem nada, porque impede eles de fazer nada. A gente é cristão, Deus deu uns mandamentos. A gente corre um risco imenso de reduzir e fazer também na religião a meritocracia e achar que porque nós temos ou fazemos alguma coisa, Deus nos deve alguma coisa. É a religião do ego, do farisaísmo. Nossa, mas eu faço tanta obra, já tanta coisa bacana. Então Deus vai fazer para mim também. Ele tem que me pagar. Eu estou falando alguma coisa que vocês não estão entendendo. Vocês não veem isso todo dia. Mas como que eu, que pago o dízimo, tenho grupo de oração, faço, aconteça, rezo o texto, vou à missa, aconteceu isso comigo? Deus está me devendo o quê? Está vendo como é que até na religião, a gente vai fazendo a religião do ego? Isso é um perigo. É um perigo. Porque quando Deus dá, Ele ama os filhos, Ele nos criou por amor. Por amor. E deu muitos dons, a primeira é o dom da vida. E quando eu não entendo isso, e não trabalho, colocando Deus comigo, eu estou sempre de olho no outro. Fala, Senhor, mas olha o que só deu para o outro ali, ó. Isso desencadeia o que em mim? A inveja, o ciúme, a comparação, que é uma tragédia. Mas fulano sabe falar, sabe cantar, sabe. E daí, minha filha? Então, como que é impressionante, qual que é a importância da gente conversar esse assunto das parábolas do trabalhador da vinha hoje? Para que a gente possa se ver como cristão. Então, como cristão, aquele que chega e fala, Senhor, eu estou aqui rezando, tem 10 anos pedindo uma graça, que a pessoa entrou agora, o Senhor já deu um negócio para ela. O Senhor está sendo justo, não. E ele combinou um denário, né? Ele não foi injusto, ele combinou o mesmo preço, a mesma coisa. O denário é a imagem e semelhança dele que nós somos, ele imprimiu em cada um de nós. Porque a imagem do rei é que está no denário. A gente ainda não entendeu que somos criados para ser filhos dele. E que ele nos prometeu e nos convidou para uma coisa que chama vida eterna. Nós não entendemos isso ainda. Que de verdade temos um Pai, e que de verdade somos irmãos, e que a nossa vida não resume a isso aqui. Não entendemos ainda. Não entendemos que se eu fui chamado lá no início, ou o outro foi chamado no fim, isso é um privilégio, por causa de quê? Qual que deveria ser a minha grande preocupação e a sua grande preocupação? Qual é? Qual? Qual deveria ser a nossa preocupação? Nenhuma? Nenhuma? Se nós somos irmãos, todo mundo conhece esse amor de Deus? Vocês acham que todo mundo conhece isso?
Então a nossa preocupação, se nós somos irmãos, é trabalhar para a salvação da alma daquela pessoa que não sabe. Mas a gente não preocupa com a salvação das almas. E isso é uma batalha. Fala, que isso? Falou, nós temos que pensar nisso. É o reino de Deus. Nós já acordamos para Ele. Nós já tomamos consciência do denário, já recebemos o denário. Mas e o outro, e o meu irmão? Nós ainda não alertamos para isso, não é? Então, a gente ainda não se põe a trabalhar. Quando Jesus, Nossa Senhora e São José perderam Jesus por 3 dias, não gosto nem de pensar no sofrimento, nem dela nem dele, que perdeu ele por 3 dias. Somente as almas que já pecaram profundamente sabem o que é perder a Deus. E sabe da alegria que é poder vê-lo de volta, quando eles enxergaram ele, acharam ele no templo. Está em Lucas. O que foi que Jesus falou para a mãe dele e para o pai? Ela perguntou, por que vocês me procuravam? Por quê? Vocês não sabiam que eu tinha que estar preocupado com as coisas do meu pai? Então a gente precisa entender isso, que quando a gente trabalha com a consciência de que eu estou nesse mundo e que eu vivo esse mundo, esse período que eu estou aqui, junto com Jesus, com a consciência que eu sou filho de Deus e executo a minha obrigação, a minha função, aquilo que Ele me deu, com Ele, a vida passa a ter um sentido. Então você vê muita gente sem sentido, fala que a vida não tem sentido. Mas a minha vida tem sentido a partir do momento que eu coloco a minha vida para Deus. E tudo que eu trabalho é junto com Ele. Seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na empresa, seja onde você estiver. Nas suas relações sociais, seja onde você estiver, você vai fazer o trabalho da santificação. Você santifica o ambiente que você trabalha, você santifica a sua casa, você santifica as relações porque você está com Ele. E quando você trabalha com Deus, com essa consciência, você tem tempo de ter o olho estrábico e preocupar com o que o outro está fazendo? Não. Compreendem? Eu tenho que preocupar com aquilo que Ele me deu, eu tenho que fazer com que aquele talento possa render. É a parábola. Eu tenho que fazer aquilo render para quem? Para mim? Compreendem? Não é para mim, é para Deus. É diferente. Então, por que vocês me procuram? Não sabia que eu tenho que estar preocupado com as coisas do Pai? Já imaginou o dia que a gente acordar de manhã e de verdade estar preocupado com as coisas do Pai? De verdade tomar consciência de que eu sou um trabalhador da vinha do Senhor? Que eu trabalho para que o reino de Deus aconteça? Falei, eu nunca pensei nisso. Acordo de manhã, tem tanto coisa para fazer. Menino para olhar, marido para resolver as coisas, trabalho para fazer, para prestar atenção que isso é o reino de Deus. Sim. Eu preciso fazer com que o reino de Deus aconteça aqui, agora, onde eu estiver. Então, se eu estou reunido mais uma pessoa, e se eu sou capaz de um sorriso, de um olhar, de um cuidado, de uma atenção, o reino de Deus está acontecendo naquele momento, naquele lugar. Porque o reino de Deus é amor. Deus é amor e gratuidade. Então, se eu tenho um gesto assim, o reino de Deus acontece nesse lugar, nessa hora. É assim que as coisas vão trabalhando. Compreendem? É dessa forma. Então, nós precisamos de estar de verdade preocupados. Acordar de manhã e falar, eu tenho que estar atenta com aqueles que ainda não despertaram, com aqueles que ainda não têm Deus como centro de verdade da vida. E que não correspondem, porque Deus não está preocupado se eu vou corresponder ao amor dEle. Porque Ele não consegue ser outra coisa a não ser amor. Deus sempre vai dar. Ele sempre é esse ato de bondade. Ele não nos compara, não tem um filho igual ao outro, que Ele vai comparar. O que São Paulo fala para nós? O que você tem que você não recebeu? Então, que mérito a gente tem? Eu dei para mim algum dom? Não, tudo nós recebemos do Pai, para
trabalhar no reino dele. Só que nós pegamos as coisas e guardamos ou enterramos. Ao contrário, eu tenho que falar: Senhor, o Senhor me fez e me colocou. Na verdade, a nossa grande missão é ser filho de Deus. O nosso caminho de santificação é a nossa profissão. É aonde você trabalha, é o seu caminho de santificação, mesmo que seja com moda, não é? A gente pode santificar. Então, seja com o que for que eu trabalho, eu posso santificar. Como? Sozinha? Não, com Ele, porque sem Ele, parabéns. Mas nada é nada, guardem isso, João 15. Sem mim, nada, mas com Ele, tudo. Então é preciso que a gente se liberte desses conceitos que a gente vem carregando. Ah, se eu rezar direitinho, se eu fizer todas as coisas direitinho, Deus não vai me castigar. Ó, que Deus que é esse que vocês acreditam? O nosso Deus é Deus de amor. Ele nos criou por amor e quer que todo mundo se salve por amor. Ele quer todos os filhos junto do Pai, todo mundo com Ele. Se você já descobriu a importância, a beleza, a coisa maravilhosa de poder conhecer esse Pai e caminhar com Ele, fale com seu irmão. Mas não para dar medo a Ele, ao contrário, para dar sabor à vida dele. Fala: essa vida sua está tão apagadinha, deixa eu te dar uma cor. Deixa eu te dar emoção, está meio apagado, deixa eu te apresentar alguém de emoção. Chama Espírito Santo, coisa louca, nunca cansa. Conversa, ensina, mostra um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus da gratuidade. Não igual a gente que dá as coisas para o outro já pensando, contabilizando, será que ele vai fazer o que em troca? Esse não é o amor de Deus. Por isso que essa parábola, ela dá um soco em nós. Porque quando o último recebe a mesma coisa, somente Deus é bom. Deus dá em abundância. Nós é que medimos, nós é que somos miseráveis. Nós é que somos avaros. Deus não. Deus é mão aberta. Ele é Pai. Ele doa. Mas o dia que a gente precisa começar a se preocupar com essa pergunta de Jesus: não sabias que eu tenho que estar atento às coisas do meu Pai? Desde quando isso já foi uma preocupação na nossa cabeça? Nós levantamos e preocupamos só com a nossa subsistência. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar comida, eu tenho que... nós somos mais do que isso. A vida que nós fomos chamados vai além de comer, de vestir. Vai muito além. Nós somos chamados para voar. Por acaso nós somos águia, Deus nos fez como águia. Por acaso nós somos perdidos aqui embaixo, com as asas meio quebradas. Mas nós nascemos para voar. É para voar. Os momentos que nos permite dar esses voos é a oração. Nos permite abrir o céu e falar: não é para aqui que eu sou feito, é para muito mais. É para muito mais. Deus não nos criou para pouca coisa, mas é para muita coisa. Mas enquanto vocês não se convencerem disso, não experimentarem isso, vocês poderão ensinar isso a quem? Nós não podemos passar uma ideia de um Deus mesquinho, de um Deus que vai estar lá contabilizando tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Não é esse Deus. Nosso Deus é amor, bondade, gratuidade. Ele combinou com todos nós que nos criaria para a vida eterna e que cada um de nós seria a imagem e semelhança dele. A imagem todos somos, a semelhança a gente é quando? Quando a gente se torna semelhante ao Pai. Porque a gente fala assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus, é mesmo? Imagem somos. E a semelhança, quando que nos tornamos semelhantes? Quando? Muito bem. Quando aprendemos a amar. O dia que Jesus fala: tudo que você fizer por amor, tá certo? Vai conseguir muita coisa através disso. Mas tudo que você fizer sem amor é tempo perdido. Vai avaliando quanto tempo nós perdemos. Porque aprender a amar não é fácil. Mas quando eu tomo consciência do tanto que eu sou amado, como é que eu faço com esse amor? Ele me dá esse dom para que eu passe esse dom para frente. Então eu sou amada para amar. Olha como é que o dia que a gente compreender isso, como é que o mundo fica melhor?
Então, nas minhas relações, né, lá no trabalho, na minha casa, se eu levantar disposta a amar, que essa é a marca do reino, tudo melhora. Eu paro de implicar com o outro, porque às vezes eu invejo tanto o outro, que eu já criei uma barreira com o coitado, que nem está sabendo que está sendo invejado, eu estou querendo matá-lo. Estou com ciúme, que ele está prosperando, estou bravo porque ele é feliz, e vou morrendo dentro de mim, porque a inveja te corrói. Ela te mata, te deixa irritado, mal-humorado. A pessoa te cumprimenta, você fala, nem responde. A pessoa fala, viu que dia lindo? Não estou vendo nada bonito. Para que esse mau humor? Pela inveja. A pessoa que é amada, que carrega o amor, ela é de bem com a vida. Ela é feliz, não se compara com ninguém. Quem tem Deus não vai nos comparar. Diante de Deus, já nós somos filhos, todos iguais. Absolutamente iguais. Então, que privilégio poder despertar para isso e de verdade trabalhar para o reino dele. De verdade estar preocupado com a salvação das almas. De verdade lutar para que as pessoas descubram esse Deus de amor. Tenha uma qualidade de vida muito melhor. Saiba que tem um pai que pode se amparar. Revela isso para o outro. Que não precisa nada se preocupar, tudo eu posso falar com o meu pai. Que hora que eu for rezar, só contar para ele. Isso é rezar, isso é oração. Você vê o povo angustiado, triste, deprimido, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, depois remédio para permanecer acordado. Conta para ela que se ela receber uma Eucaristia, ela está curada. Tenha ousadia de falar isso. Que Jesus possa ser o tema das nossas conversas, a gente nem toca nesse assunto. Filó, mas é porque hoje é delicado falar de Deus, é delicado com nenhum. A gente é um bando de cristão acuado. No dia que a gente levantar o peito e falar em quem cremos, a gente é que vai acuar o outro. Nosso Deus é vivo, Ele é a mesma ideia. E Ele é o Senhor do universo. Esse é o Deus que cremos. Esse é o Deus que pôs você aqui hoje. Esse é o Deus que nos mantém de pé. Esse é o Deus que eu creio. Que eu falo e Ele escuta e age se a gente não atrapalhar Ele. É assim, que nós somos filhos e filhos amados, que esse amor que Ele tem por nós é eterno. Nada que a gente pode fazer pode mudar o que Ele sente por nós, que ninguém consegue nos tirar da palma da mão dEle. A gente tem medo de quê? Como diz Paulo, se eu vivo para Ele, se eu morro para Ele, estou com Ele sempre. Por que estamos tão acuados? Nós temos que ter alegria de pertencer a esse Deus, alegria de poder trabalhar por Ele, não ter medo de alguém falar, nossa, mas você segue os mandamentos? Fala, minha filha, deixa eu te contar, mandamento foi a cartinha que Deus mandou para mim, que Ele é meu pai, sabe que eu não presto. Falei, minha filha, vou te dar uma orientação, não mexe com isso não, minha filha, aqui, deixa eu te contar, me ama acima de tudo, e cuida do seu irmão, não mata, não fala mal, não julga, não fica querendo as coisas dos outros. Por que está querendo o marido da outra, a mulher do outro, a casa do outro, a roupa do outro? Para que é isso? Te dou o que você precisar. Para que querer a coisa do outro? Isso. São simples. Isso é regra de viver bem. Presta atenção para você ver. Só os 3 primeiros referentes a Deus. O resto é tudo uns aos outros. Ele está me ensinando a ser feliz nesse mundo, a não arrumar confusão com ninguém e viver olhando para quem? Para Deus, mas preocupado com o irmão. Então a gente pisa no chão e olha para o céu. Pisa no chão e olha para o céu. Fala, Senhor, me ajuda a ajudar meu irmão. Como é que eu falo com ele para poder buscá-lo para o Senhor? O Senhor conhece ele, porque ele é seu filho. Me ajuda. Me ajuda a ter a atitude certa. Me ajuda a cuidar dele. Me ajuda a ver como é que ele se sente amado. Porque tem gente que se sente amado só levar um presente. Tem gente que se sente amado só dar um abraço. Tem gente que se sente amado só falar, nossa, seu cabelo está lindo. Mulherzinha, então até muda de pose. É assim. Como é que eu vou atrair essa pessoa para o Senhor? Me ajuda. Não na falsidade, de forma alguma. Não é para mentir, mas me ajuda como que eu acho o caminho do coração dela, que o Senhor sabe. Me ajuda. Eu tenho que buscar esse povo para o Senhor. Esse povo aí, que o encardido está tentando pegar, não deixa que ele vença, Senhor. Que não vai vencer mesmo, porque Deus vencerá. Já venceu. Mas me ajuda a fazer com que, enquanto ela caminha, que ela caminhe melhor. Semana passada eu falei isso para vocês. É fantástico pensar que hoje pode ser o último dia. Tudo que a gente faz é melhor. Pode ser o último abraço, pode ser o último oi, pode ser a última coisa que eu posso dar para alguém, pode ser a última oportunidade de servir a alguém.
Pode ser quando eu estou atendendo uma criança, eu falo, pode ser a última oportunidade de tirar a dor de alguém. Pode ser a última. Então, fazer bem feito, cuidar bem. Pode ser a última chance de dar alguma coisa para alguém comer e saborear. Pode ser a última. Comece a perceber como é que Jesus é delicado. Como é que ele vai pôr, nenhum dia você pode fazer o mesmo trajeto, ele não permite que repita. As pessoas que você encontra não são as mesmas. As oportunidades que ele te dá são únicas, é só naquele dia. Comece a prestar atenção nisso. Não perca a chance de falar de Jesus. Quando alguém fala, não, mas que animação tanto que você trabalha. E essa alegria que você trabalha. Vou ouvir me perguntar, o que você toma? Oh, corpo e sangue de Deus vivo. Dê à pessoa o desejo de querer. Desperta nela o desejo desse Deus que está sendo alcançado. Alguém te trouxe até Ele. Leve, busque alguém e ajude o outro a chegar até Ele. Às vezes a pessoa não sabe como chegar. Mas existe alguém que pode nos ensinar isso todo dia. Essa pessoa é ela. É Maria. Porque ela escutou ele falando isso. Ela sabe que a gente precisa se preocupar com as coisas do Pai. Ela viu aquele menino crescer. Ela é testemunha ocular de ver aquele menino crescer preocupado com as coisas do Pai. Então hoje eu quero encerrar pedindo a ela que quando ela perceber que a gente distraiu da missão, que é uma honra poder servir ao Senhor, é uma honra, que ela, quando perceber que ela é mãe, conhece cada um, quando ela perceber que a gente distraiu e que o mundo está nos chamando muito mais, e que nós estamos muito mais preocupados em ser elogiado, aplaudido, ter méritos diante do mundo, a gente ainda está tão preocupado em acumular as coisas aqui, apesar de saber que vai deixar todas aqui, tudo vai ficar. Então, quando ela perceber que a gente está sendo seduzido, esquecendo das coisas de Deus, que ela chegue no nosso ouvido, sabe? Com aquele jeitinho dela manso, né? E puxe a orelha, mas daquele jeito delicado dela. E fala, não se esqueça, não se esqueça, que o tempo que você está trabalhando não é seu. Esse tempo que Ele te deu não te pertence. O tempo que Ele te deu para trabalhar na vinha é dele. Esse tempo pertence ao nosso Pai que está no céu. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco.